A perda auditiva tem sido um problema cada vez mais frequente. Ela tem diversas causas, desde o acúmulo de cerume, uma perfuração de tímpano, otites crônicas, mas o mais comum ainda é ligado à idade elevada. Os sintomas mais comuns são abafamento do som, chiado, dificuldade de entendimento das palavras. Então, a pessoa escuta, mas não entende o que foi falado. E é muito comum, principalmente os familiares da pessoa, reclamarem do volume da televisão ou do celular e assim por diante. Esse problema tem sido cada vez mais comum por conta do envelhecimento da população, a expectativa de vida aumentando e as pessoas ficando mais velhas. E também as pessoas jovens estão usando muito fone auditivo por períodos prolongados, volumes muito altos, e isso acaba sendo um fator de risco por exposição sonora. Existem diversos tratamentos, a depender da doença que está causando a perda auditiva, mas pensando nas perdas mais comuns, que são neurosensoriais, infelizmente são perdas que acabam sendo irreversíveis, tirando a perda súbita, que se for tratada logo no início do problema, pode ter uma reversão interessante, mas as perdas decorrentes da idade, perdas crônicas, acabam sendo irreversíveis. Então, os aparelhos auditivos são o tratamento mais comum. Os aparelhos de amplificação sonora são aqueles colocados externamente ou às vezes só no conduto, que ajudam a melhorar a audição das pessoas no dia a dia. Existe ainda um certo preconceito aos aparelhos auditivos. Acredito que é por conta dos primeiros aparelhos ali começaram a ser lançados, que tinham muitos problemas, o som era muito ruim, o chiado era constante, mas hoje os aparelhos são cada vez mais tecnológicos. Pensando que ali o aparelho praticamente é só tecnologia embutido, é só pensar no que era um celular há 10 anos atrás e o que ele é hoje. Então um aparelho de 10, 15 anos atrás é um aparelho que é muito obsoleto. Hoje tem aparelhos com inteligência artificial, conexão com Bluetooth, em TV, celular e principalmente, claro, na parte auditiva. Os aparelhos cada vez tendem a melhorar a conexão auditiva e trazer uma audição mais perto da realidade, e o paciente fica bastante satisfeito com os aparelhos atuais. E esse preconceito tem sido um motivo muito ruim para o subtratamento do problema. Tanto por conta disso, e tem pessoas que acham que a pessoa tem que ficar surda e com uma dificuldade muito grande para aí sim ser indicado o aparelho auditivo. E essa ideia é totalmente errada. A gente tem que comparar o aparelho auditivo como um óculos. A pessoa não espera ficar cega para buscar um óculos. Assim que o problema começa a surgir e gerar uma dificuldade, o óculos é feita adaptação. O aparelho auditivo, mesma situação. Se a pessoa começa a ter um problema auditivo, de comunicação, de entendimento, o aparelho auditivo já é hora de ser implementado, e são as pessoas que têm uma melhor adaptação ao aparelho. As pessoas que ficam com uma dificuldade muito grande de audição são pessoas que muitas vezes têm dificuldade na adaptação do aparelho. Por que a gente fala isso? A gente tem diversos estudos que mostram que as pessoas que têm perda auditiva e não fazem tratamento acabam tendo problemas que podem ser agravados, principalmente decorrente à idade. Primeiro, isolamento social. A pessoa que não entende o que está conversando acaba querendo não conversar, ela acaba se isolando mais. Mesmo numa mesa familiar com 5, 6 pessoas, pode ser difícil a pessoa entender, seja uma televisão, um jornal, novela ou filme, a pessoa não entende, então ela acaba perdendo interesse em comunicação. Isso aumenta a chance de depressão do idoso por conta do próprio isolamento social, e também acelera o processo de perda de memória e demência senil. Uma pessoa que não escuta, não aprende, não exercita o cérebro, então é um problema que cada vez tem sido mais comum. O aparelho auditivo e outros métodos de tratamento para melhoria da audição acabam melhorando muito nesse aspecto, diminuem o isolamento social, diminuem o estado de depressão e também auxiliam na parte de memória,
com a permanência da memória e diminuição de demência precoce. Então, se você conhece alguém, algum familiar que tem problema para entendimento, tem o zumbido que não melhora, pergunta muitas vezes e pede para repetir o que está falando, são pessoas que devem fazer uma avaliação auditiva. O exame de audição é muito tranquilo, é a audiometria feita na cabine com diversos sons em volumes, em frequências, que a gente consegue diagnosticar qual o problema que a pessoa tem e se é que tem algum problema. E o tratamento deve ser implementado assim que o problema é observado.